Hoje eu vou apresentar sobre as reações químicas que ocorrem na receita de um bolo. Começando com a farinha. Ela serve para dar estrutura para que o bolo cresça fofinho. Isso ocorre porque na farinha tem proteínas que, quando entram em contato com a água, formam o glúten, que é uma proteína insolúvel que vai servir para dar estrutura para que o bolo cresça. A mistura do açúcar com a manteiga faz com que o ar fique retido na massa. E quando a massa é posta no forno, o calor irá fazer esse ar se expandir, fazendo com que a massa cresça e consiga ficar fofinha. O açúcar, além de ajudar com a doçura e a massa, ele é higroscópico. Isso faz com que ele absorva a água, impedindo a produção de mais glúten do que o necessário. E ao entrar em contato com o calor, o açúcar começa a caramelização, que é quando o açúcar é quebrado em partículas menores que possuem coloração marrom, deixando o topo do bolo com uma cor dourada. E o calor também causa a reação de Maillard, que deixa o bolo com cheiro de assado. A clara é a parte transparente do ovo que, ao ser aquecida, fica branca. Isso ocorre devido à reação de coagulação, pois a clara é rica em proteínas e água e, quando entram em contato com o calor, elas começam a se aglomerar e coagular. Esse processo ajuda o bolo a ter firmeza e manter a sua forma depois de crescer. A gema apresenta uma substância muito importante, chamada lecitina, pois ela é um emulsificante, ou seja, é uma substância que consegue, por exemplo, misturar a água e o óleo. Como a água e o óleo são substâncias de diferentes polaridades, elas não se misturam, porém, como as duas substâncias irão estar no bolo, nós precisamos de um jeito de misturar elas para fazer uma substância homogênea. E o responsável por isso é a lecitina que está na gema do ovo. Outra importante parte do bolo é a gordura, que pode ser originada tanto do óleo, da manteiga ou da margarina, porém eles não são iguais. O óleo, por exemplo, é melhor para deixar o bolo mais duro, pois ele não tem água na sua composição. Portanto, ele não libera o vapor que deixa a massa mais fofa, fazendo com que a massa seja mais dura. Já a manteiga e a margarina deixam o bolo mais fofo, e elas, apesar de terem diferença na quantidade de gordura em sua composição, para uma receita comum de bolo essa diferença não importa muito não. O leite é importante, pois ele dá liga à massa e deixa ela mais úmida, e por ser líquido ele ativa o fermento. O fermento tem a função de produzir gás carbônico, que ao sair do bolo vai empurrando a massa para cima, deixando ela mais fofinha e abrindo espaço dentro dela. É importante adicionar o fermento ao final da receita, pois nesse momento a massa vai estar líquida e vai iniciar a ativação do fermento. O fermento também tem uma segunda etapa de ativação que ocorre quando a massa entra em contato com o calor, deixando a reação mais intensa. Antes de colocar a massa no forno, você tem que pré-aquecer o forno para que ele fique na temperatura ideal, pois é nessa temperatura que o fermento vai ser ativado e começar a segunda etapa, e as claras já vão estar solidificadas, e tendo gás carbônico dentro da massa, mantendo a forma do bolo enquanto ele cresce.